Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a configuração no GNS para o laboratório 1 do curso de BGP, tá? Bom, eu passei para vocês uns arquivos, né, com os labs. Então, dentro do lab 1 vocês têm uma estrutura desse tipo aqui, né? Um arquivo que só tem a imagem do laboratório, sua topologia, o arquivo .net, que é o arquivo que vai ser utilizado pelo GNS, um arquivo com a descrição do que deve ser feito no laboratório, né? Vou deixar ele até minimizado aqui. A pasta working vazia, só é usada enquanto o GNS está trabalhando. A pasta de solução já com as soluções definitivas, né? Como eu já disse, se vocês copiarem o que está nessa pasta soluções para dentro da pasta config, o laboratório está pronto. Mas vamos fazer aqui as configurações novamente para vocês acompanharem. Então, cliquei aqui no topology.net, o GNS vai ser aberto, já com a topologia previamente definida. Os IOS e as coisas todas já estão acertadas aí, né, conforme eu já expliquei para vocês. E eu vou então configurar esses roteadores no que diz respeito à conexão BGP e a configuração no caso aqui de IGRP aqui nesse AS64000 de OSPF nesse AS1000, tá? Então vamos lá, vamos colocar todos esses roteadores para funcionar. Cliquei ali no botãozinho verde, ele starta todos os roteadores de forma quase que simultânea. Vou abrir aqui o console. Também eu já passei para vocês esse programa de multiterminal. Quem quiser usar o Super PU-TTY ou qualquer outro terminal com múltiplas janelas, né? Fique à vontade. Então vamos lá, meu roteador R1 está na porta 2001. Eu vou configurá-lo aqui. O que eu preciso configurar nesse roteador? Eu preciso configurar essas três interfaces aqui, né? Preciso configurar uma loopback, preciso configurar EIGRP e preciso configurar uma seção IBGP aqui entre R1 e R2 e uma seção EBGP entre R1 e R3, utilizando a loopback, já que eu tenho aqui links paralelos, né? Dois links. Então é isso. Vamos lá no R1. Quando ele perde o prompt aqui fica meio estranho. Modo de configuração, interface loopback 0, endereço IP 199.10.0.1 255.255.255.255, né? IP address, faltou a palavrinha address ali, ADD, tá. Configurar a interface serial 0/0 com esse endereço que está aqui, ó. Interface serial 0/0, endereço IP 199.10.1.1 255.255.255.252 no shut. Interface serial 0/1, endereço IP 215.066 255.255.255.252. Também retira de shutdown. E a interface serial 0/2 PADD 200.15.0.1
255.0.70, 255, 255, 255, 252, no shut. Vou configurar aqui no R2. Deixa eu ver, o R2 está em qual console? Deve ser 2002. Isso. No R2, vou configurar a loopback e as seriais. Aí a gente vê se está tendo conectividade do R1 para o R2 e vamos configurar em primeiro lugar o EIGRP. Tá? Então, modo de configuração, interface loopback 0, endereço IP 199.10.0.2 /32, interface serial 0/0, endereço IP 199.10.1.2. Retiramos de shutdown. Eu vou configurar a outra serial dele também. Interface serial 0/3. Isso tudo eu estou pegando aqui, tá, pessoal? Essas informações eu já tinha previamente escrito aqui, né, para facilitar na hora de configurar. PADD 200.15.0.74. Tá aí. Vamos ver se do. Vamos fazer um show IP route aqui para ver se está tudo certo. Rede diretamente conectada na serial 03. Já ela vai cair porque a porta não está up. Na 00 e a loopback. Então aqui eu devo pingar, né, o endereço 199.10.1.1. Então tá aqui do R2, estou pingando esse endereço aqui no R1, diretamente conectado. Legal. Bom, eu não conheço as loopbacks, né? R2 não conhece a loopback do R1, R1 não conhece a loopback do R2. Já fiz aqui o show IP roll. Eu preciso ativar um EIGRP, um protocolo qualquer de roteamento interno, para fazer com que as loopbacks sejam divulgadas aqui, né? Então vamos fazer isso daí. Como eu pedi para esse AS, configurar EIGRP, né? Então vamos lá. Router EIGRP 64123. Podia ser qualquer outro número, tá? Mas vamos manter o mesmo número do AS lá. E os networks? Que networks eu vou divulgar no R2? A loopback dele, 99.10.02, tá? Máscara tudo 0, ou seja, 1/32. E o network da serial, para que haja a divulgação das mensagens da EIGRP nesse link, o 99.10.1.0. Colocar um no auto summary aqui. E é isso, em termos de EIGRP. Vamos fazer a mesma coisa no R1. Esse número tem que ser igual. Se eu coloquei 64.000 no R2, no R1 eu tenho que seguir esse mesmo número. Network 99.10.0.1. E network 199.10.1.0. Tá aí, já veio a mensagem aqui que fez adjacência. Tá aqui, já aprendi
a loopback do lado de lá. Faltou colocar o no auto summary aqui. Tá aí, estou conhecendo em R1 a loopback de R2, em R2 estou conhecendo a loopback de R1. Tudo bem? Agora eu posso então configurar o IBGP entre esses dois camaradas aqui, né? Estou no R2, conf t, alter BGP 64123 neighbor 199.10.0.1, que é a loopback do R1. Estou em R2, vou colocar o neighbor loopback do R1. Remote AS 64123, portanto é uma seção IBGP. Como eu estou fazendo pela loopback, eu preciso colocar o comando update source loopback 0 e preciso colocar o comando de BGP multi-hope, não, porque o multi-hope é do EBGP, então aqui eu não preciso colocá-lo. Só preciso colocá-lo que o update source é pela loopback 0. Então, neighbor update source loopback 0. Perfeito. Ctrl Z. Vamos voltar para o R1. Fazer a mesma coisa. Alter BGP 64123 neighbor 199.10.0.2, que é a loopback do R2. Remote AS 64123. O mesmo neighbor update source loopback 0. Ctrl Z, show IP BGP summary. Já tenho ele aqui. Ele nunca subiu, está com o never aqui, estava no estado ativo, estava em transição, né? Acabei de receber a mensagem aqui que esse BGP estabeleceu. Aqui tá app agora. Se eu fizer um show IP BGP neighbor 199.10.0.2, eu vou ver aqui todos os detalhes dessa sessão, né? Ela está estabelecida e não trocou nada ainda, não enviou nenhum update, não recebeu nenhum update, porque nós não colocamos nada para ser divulgado. E aqui o objetivo é somente verificar o estabelecimento das sessões, né? Então, entre R1 e R2 está feita uma sessão IBGP, tá? Bom, vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Vou salvar isso aqui para evitar maiores problemas. Copy RS. Copy RS. E vou pegar aqui, vou fazer a configuração interna também aqui entre R3 e R4. Depois a gente estabelece as duas sessões EBGP, tá? Então, R3 deve estar aqui nesse console. E R4, por sua vez, nesse console. Então, R3 está aqui. O que eu tenho que configurar no R3?
uma, duas, três interfaces seriais e uma interface loopback, né? Os endereços estão aqui. Vou separar bem a tela aqui para ficar fácil de ver. Então, conf t int LO0 PADD 200.15.0.1 interface serial 0/0 esqueci, estou com muita pressa. Retiro de shutdown, interface serial 0/1, ela tem o endereço IP65 e a interface 02. Que tem o endereço IP 69. No shut. Bom, levantei as três interfaces. Só ver se as interfaces do R1 estão em pé, né? Show IP intibri, já que lá no R1 eu já havia configurado. Então tá aqui. A 00 está down, porque a 00 é a que está ligando aqui. Vamos clicar aqui no botãozinho para ver os nomes. 00 que está ligando esses dois. Então ela está caída porque o R4 ainda não está configurado. A 65 e a 69 é a 01 e a 02, né? Que são essas duas aqui, já estão up, tá? Aqui eu vou configurar depois o eBGP. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui então em termos de configuração de interfaces no R4. Para manter a mesma linha, int LO 0 PADD 200.15.0.2 /32 interface serial 0/0 endereço IP 215.0.62 /30 no shut. E a 0/3 215.073 tá. Por isso que é importante fazer essas anotações na topologia, que na hora de configurar fica bem mais fácil. Você não tem que estar toda hora mudando de contexto, mudando de tela, vendo qual interface está sendo utilizada. Você fazendo essa descrição facilita bastante. Show IP intibri, vamos ver o que está em pé nesse roteador. 00 está up agora e a 03 está caída, não, também está up, porque já foi feita a configuração aqui no R2. Tá? Perfeito. Então vamos também seguir a mesma ordem, vamos estabelecer aqui o protocolo de roteamento interno, que eu pedi para ser OSPF, né? E fazer o IBGP entre R3 e R4. Depois fazemos as sessões eBGP. Então vamos primeiro aqui no R3. Router OSPF. Aqui os números não precisam ser iguais, né? Network. Vou anunciar quem? Vou anunciar a loopback
e a network entre os dois roteadores. 200.15.0.1 área 0 e network 215.060. Zero, 61, 62, isso, 60. Só que aqui é a máscara aqui é 003. Perfeito. Podia até ser 000, não tem problema nenhum. O SPF não tem nenhum auto summary. Deve ser suficiente. Vamos para o R4, outro SPF1, network 215.02 e o 215.060 também, né? É a mesma rede. Show IP route. Tá aqui, já aprendeu a loopback do lado de lá via OSPF. Configurar então o BGP. Vamos voltar aqui para o R3, fazer a seção IBGP. Outro BGP 1000, que é o número do AS. Neighbor 200.15.0.2 remote AS 1000. Aqui sim eu tenho que fazer que o update source é pela loopback 0, né? E só no que diz respeito ao IBGP, né? Depois no R4 a gente vai fazer entre o 2 e o 1 fazer o EBGP. Fazer a mesma coisa aqui nesse IBGP, outro BGP 1000. Opa, conft outro BGP 1000, neighbor 200.15.0.1 remote AS 1000 e o update source back 0. Bom, está feito. Agora vamos configurar aqui show IP BGP summary. Tá aqui, a seção já subiu, a seção de IBGP, tá? Entre o 3 e o 4. Salvar isso aqui também. Evitar qualquer problema de perda de configuração. Também está salvo. Vamos voltar para o R1 agora. Vamos fazer essa configuração aqui, tá? Entre R1 e R3. Então, R1, modo de configuração, router BGP 6423, neighbor. Qual vai ser o meu neighbor aqui? Meu neighbor aqui vai ser a loopback do R3, que é a 200.15.0.1, ok? Remote AS 1000. Update source pela loopback 0. Tá? EBGP multi-hope. Posso colocar o número 2, porque tem 2 saltos. Posso colocar 3, 10, 20, 255, que é o máximo. Se eu não colocar nada, ele assume 255. Né? Então, isso aí já é suficiente. Bom, tem mais uma coisa aqui para
fazer no R1, por quê? Show IP route, tá? A rede 215.0, que é a rede da loopback, não é conhecida, né? É conhecido 1564, 1568, que são o que está aqui nas seriais, os /30 que estão aqui. Mas se eu fizer show IP route 200.15.0.1, não está na tabela, perfeito? Então eu tenho que fazer o que? Fazer uma rota estática, saindo por esses dois links, para chegar nessa loopback aqui, tá? Isso tem que estar na tabela de rotas. IP route. Por que 2 IP routes? Porque eu tenho dois links, quero que haja um balanceamento de tráfego entre eles. 215.0.1 saindo pela serial 0/1. Faltou um pontinho aqui, né? E a mesma coisa saindo pela serial 02. Lá no R3 eu vou fazer algo semelhante. BGP 1000 neighbor. Qual é a loopback do R1? A loopback do R1 é a 199.10.01. Certo? Remote AS 64.000. Vou dizer que o update source é pela loopback 0 e vou dizer que está a mais do que um hope, né? Então é BGP multi-hope. Perfeito. Preciso também fazer a rota estática. IP route 199.10.0.1 máscara /32 saindo pela serial 0/1 e também pela 0/2. Esperar um pouquinho, a gente deve ter a seção BGP levantada. Já está aqui, ó. Seção BGP levantada. Show IP BGP Summary. Estamos aqui já com as duas seções levantadas. Tabela Show IP BGP continua vazia porque ninguém está anunciando nada para ninguém, né? O BGP só anuncia aquilo que você explicitamente pede para ele anunciar em termos de redes locais, né? Bom, aqui tranquilo. Agora falta fazer só uma seção eBGP aqui entre R2 e R4, e essa seção vai ser fechada em cima do endereço de WAN aqui, né? Do /30, que é um único link. Então vamos salvar isso daqui. R3 está salvo. R1 está salvo. Vamos lá para o R2. Aqui o R2 vai estabelecer uma seção BGP com o vizinho dele direto, que é esse cara aqui, ó, 215.073. Isso vai ser uma conexão simples. Router BGP 64.123 neighbor 215.073 remote AS 1000. E só. Lá no R4, outra BGP 1000, neighbor 215.074, remote AS 64.000. Também só. Esperar um pouquinho.
Seção BGP deve subir entre esses dois camaradas. Já está aqui, ó. Estabeleceu vizinhança. Show IP BGP Summary. Aqui, duas seções estabelecidas. Copy RS. No 3 também, copy RS. Só tem uma coisinha aqui que eu esqueci de cumprir, mas não vai fazer diferença aqui, pelo menos não no estabelecimento de conexão, né? Mas quando vocês fizerem os networks e tudo mais, vocês vão ter que colocar nas seções IBGP aquele comandinho de Next Hop Self, né? Por exemplo, para que o R2 consiga alcançar essa loopback que está aqui através desse camarada e vice-versa. Porque lembra daquele detalhe de que o Next Hop, esse aqui vai avisar este com o Next Hop, esse aqui avisa esse aqui mantendo o mesmo Next Hop, a não ser que se use o Next Hop Self, tá? Esse é o único detalhe, mas para levantar as sessões é só isso aqui que tem que fazer. As sessões estão em pé. Vou fechar isso aqui, posso salvar o meu projeto. Quando eu salvo o meu projeto, esses arquivos foram criados aqui na pasta chamada configs, tá? Daí para frente você pode fechar o seu GNS e toda vez que você abrir ele vai pegar as configurações nessa pasta chamada configs e você pode continuar sua configuração. Esse é o método que a gente vai trabalhar. Quando vocês forem fazer o Lab 2, vocês vão, a partir, né, do Lab 1, vocês vão pegar o que já está aqui no configs do Lab 1, jogar para o configs do Lab 2, né, jogar para o configs do Lab 2. A hora que vocês startarem, o Lab 2 vai estar igual ao Lab 1. E aí vocês vão fazer a continuação das configurações. Os arquivos textos, PDFs que tem o texto explicando passo a passo o que vocês devem fazer. Qualquer dificuldade, só lançar no fórum a dúvida, né, que na medida do possível nós esclareceremos. Tá legal, gente? Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima sessão. Tchau, tchau.